Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. De início eu te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Venho aqui trazer mais um caso para vocês. Vamos então para a nossa história de hoje. Muito bem, o caso que eu tenho para vocês hoje aconteceu na Nova Zelândia. É o caso da garota Grace Millan. O ano é 2018, Grace Millan tinha 21 anos e ela tinha acabado de se formar na Lincoln University. Ela, originalmente da Inglaterra, nasceu na Inglaterra. Logo depois de se formar, ela decidiu embarcar em uma viagem. Seu plano era passar um ano viajando. Ela tinha em sua mente a ideia de conhecer alguns locais no mundo. Ela queria passar algumas semanas aqui na América do Sul, transitando entre os países. Ela fez isso e logo depois ela decidiu passar algumas semanas na Nova Zelândia. E especificamente no dia 30 de novembro de 2018, seu avião pousou em Auckland. Bom, então Grace chega na Nova Zelândia e rapidamente ela decide não só conhecer a cidade, os locais, mas ela também decide conhecer pessoas novas. E aí ela faz um perfil no Tinder. Não demorou muito para que ela desse match e começasse a conversar com um homem chamado Jess Campson, de 28 anos. Quem era Jess? Bom, de acordo com um amigo, ele era uma pessoa que tinha comportamentos preocupantes. Segundo esse amigo, Jess estava sempre atrás de mulheres num contexto ali vulneráveis, especialmente mulheres garotas, mulheres bem mais jovens. Quando eu digo vulneráveis, eu digo assim, mulheres que estavam passando por um momento ali emocionalmente vulnerável. Certa vez, ele morava de aluguel em uma casa com outras 3 garotas, mas essa situação não deu muito certo. As garotas, elas ficavam muito desconfortáveis devido a um comportamento inadequado que o Jesse apresentava. E não só isso, mas ele tinha mudanças de comportamento. Assim, no mesmo dia ele estava ali tranquilo, estava tudo bem, e aí rapidamente ele já mudava e ficava muito nervoso. A situação então ficou insustentável. Jess teve que se mudar para um hotel. No hotel ele alugou um quarto pequeno, era mais barato, então ele não teria que gastar muito dinheiro. E o pessoal que trabalhava ali no hotel, a equipe de funcionários, conhecia muito bem o Jess, porque ele frequentemente levava mulheres diferentes para o seu quarto. E ele sempre conhecia essas mulheres através de aplicativos de encontros. Então não só o Tinder, mas o Jess tinha perfis em múltiplos aplicativos, E aí ele estava sempre ativo, sempre conhecendo e saindo com novas mulheres. Então por isso que frequentemente ele levava alguma garota diferente para o seu quarto. Bom, no momento, Jess começou a namorar uma dessas garotas, que ele conheceu pelo aplicativo. E é aqui, nesse momento, que acontece a primeira atitude criminosa de Jess. Os dois estavam juntos, ele queria ter relações com a namorada não quis, então ele ameaçou a moça com uma faca, dizendo que a mataria se ela não tivesse relações com ele. Depois disso, então, eles terminaram, porém a garota decidiu não denunciá-lo. 4 meses depois desse acontecimento com sua ex-namorada, Jess conheceu uma turista britânica novamente num aplicativo. Ela saiu com ele, eles foram para um bar, beberam um pouco e depois os dois foram para o quarto do Jess. Ali, Jess tentou iniciar alguma coisa, a garota recusou e foi aí então que, quando ela se deitou para dormir, Jess subiu
em cima da moça, segurando ela, né, prendendo ela, usando sua força, e abusou da garota. E essa garota descreve esse momento dizendo que foi uma coisa muito assustadora, porque ela olhava para a cara dele, ela dizia que os olhos dele estavam abertos assim, ele estava com uma cara alucinada e ele estava com um ódio muito aparente no olhar. Bom, então esse é o Jesse. No dia 20... Bom, então esse é o Jesse, né? Esse é o histórico dele. E aí, no dia 1º de dezembro de 2018, Jesse vai até um bar para se encontrar com Grace. Grace, né? A protagonista aqui da nossa história. Ela, vocês devem se lembrar, como eu estava falando agora há pouco, ela decidiu passar algumas semanas na Nova Zelândia. Ela tinha chegado na Nova Zelândia no dia 30 de novembro e logo ali no dia 1º de dezembro, inclusive, coincidentemente, o dia 1º de dezembro era véspera do seu aniversário, ela iria fazer 22 anos, então na véspera do seu aniversário, Grace, ela se encontra com Jess em um bar. As câmeras do local flagram os dois se encontrando, bebendo um pouco, comendo, rindo, se divertindo. As câmeras flagram também um beijo. Depois de saírem do bar, Grace e Jess vão para o quarto de hotel onde o Jess morava. As câmeras do hotel flagram os dois dentro de um elevador por volta das 9h41 da noite. Eles estavam sorrindo, aparentemente eles estavam se divertindo, estava tudo bem. E a Grace, ela manda uma mensagem de texto, né, para uma de suas amigas, falando sobre o encontro, dizendo que tudo estava correndo bem e que ela tinha sentido uma vibe muito boa com o Jess. Porém, mal sabia Grace que essa seria sua última noite. Em algum momento, ali no quarto, Jess estrangula a moça enquanto eles estão tendo relações sexuais. Logo depois disso, Jess teve a frieza de tirar fotos do corpo sem vida da garota. E depois disso ele fez algumas pesquisas no seu celular. Ele digitou no Google como se desfazer de um corpo. Pesquisou também lojas que vendiam malas ali na região onde ele morava. E pesquisou também sobre rigidez cadavérica. E essa situação ainda fica pior. Isso aconteceu na noite do dia 1º, né? Do dia 1º para o dia 2. E logo no dia 2, à noite, o Jesse ele saiu para um outro encontro com uma outra garota, enquanto o corpo da Grace ainda estava no seu quarto. Ele não levou essa nova garota para o quarto, mas depois de sair desse encontro, o Jesse ele comprou uma mala grande e comprou também produtos de limpeza para levar para o quarto. Câmeras do hotel, câmeras do elevador, flagram o Jess subindo para o seu quarto com uma mala vazia. Momentos depois ele volta para o elevador com a mesma mala e nessa mala estava o corpo da Grace. Ele ajustou o corpo de uma forma bem cuidadosa para que o corpo não escapasse, para que nada acontecesse. Ele alugou um carro e foi até um parque chamado Ranges Regional Park. Lá, ele cavou uma cova rasa em uma área ali de floresta e nessa cova rasa ele enterrou a mala. Bom, nesse meio tempo, a família da Grace começou a ficar preocupada porque, assim como eu comentei com vocês, a Grace saiu com o Jesse um dia antes do seu aniversário. Então, dia 2 de dezembro era o aniversário dela, a família mandou, mensagens de parabéns, a garota não respondeu, a família achou estranho, seus pais esperaram 3 dias. Dentro desses 3 dias, a Grace não falou nada, então eles foram até a polícia para reportar o desaparecimento da filha. Não demorou muito para a polícia colocar Jess como um grande suspeito, porque nas fotos do Facebook da Grace tinha comentários do Jess elogiando a garota. A polícia então chamou ele para conversar, Chamou uma vez. Na segunda vez ele
não ofereceu muita resistência e já confessou, né, para os policiais o que ele fez. Essa segunda conversa do Jesse com a polícia aconteceu no dia 8 de dezembro, 6 dias depois do que ele fez. No dia seguinte, a mala, né, com o corpo da garota foi encontrada, foi localizada pelos investigadores. A causa da morte foi realmente... a Grace foi estrangulada. E aí, nesse momento, o Jesse foi acusado não somente do assassinato da Grace, mas também ele recebeu outras 9 acusações relacionadas a coisas que ele fez com sua ex-namorada, com aquela turista britânica. A defesa do Jesse tentou ainda montar, né, um caso. Eles alegaram que a Grace gostava de ter relações mais violentas, ela gostava de ser enforcada e ela tinha pedido pro Jesse fazer isso com ela. E aí Jesse não conseguiu medir a força exata e acabou acidentalmente tirando a vida da moça. Isso foi o que a defesa tentou alegar. Mas essa linha de argumentação foi facilmente rebatida. A equipe de acusação disse que para você estrangular uma pessoa até a morte, você precisa de muito mais força do que o normal. Então era uma coisa que dava sim para medir com muita facilidade. E, além do mais, o seu comportamento depois do que ele fez não demonstra nenhum tipo de pânico ou nada. Ele agiu assim de uma forma extremamente fria. E claro também, né, o histórico do Jesse levava a crer que ele tinha tendência de fazer esse tipo de coisa com mulheres. Em fevereiro de 2020, ele finalmente foi sentenciado. Ele vai passar a vida toda na prisão. Ele foi sentenciado, a sua sentença diz o seguinte: 17 anos à prisão perpétua, ou seja, é um mínimo de 17 anos, né, e um máximo de prisão perpétua. Mas além desses 17 anos, ele ganhou 11 anos adicionais. Esses 17 anos de período mínimo vêm do que ele fez com a Grace e os 11 anos adicionais vêm das suas outras 9 acusações. Então, somando, ele pegou, né, em 2020, no mínimo 28 anos e o máximo é de prisão perpétua, mas tudo leva a crer que ele realmente vai passar o resto da sua vida atrás das grades. Até porque até então, todas as tentativas de Jesse de apelar dessa decisão judicial foram prontamente negadas. Esse, então, é o caso trágico da garota Grace Millane, uma jovem inglesa que, assim como outros vários jovens, queria apenas tirar um ano da sua vida para viajar, para conhecer o mundo. Ela já tinha conhecido lugares aqui na América do Sul. Ela estava simplesmente querendo se divertir, conhecer outras pessoas e teve a infelicidade de se encontrar com esse tipo de pessoa, né, com o Jesse. Mas, de certa forma, a justiça foi feita e o Jesse está na prisão. Finalizamos aqui o caso de hoje. Eu quero agradecer você que acompanhou até o final. Quero agradecer você que já é inscrito. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, deixa seu like e se inscreva para você não perder os vídeos que eu posto semanalmente. Vai ter vídeos aqui no canal, então fiquem ligados, já se inscrevam e deixam o like de vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo caso.